quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Segunda Crônicas, capítulo de número 7. E eu vou fazer a leitura do verso 11 até o verso de número 16. E nós vamos aprender a lição desse texto aqui nesta oportunidade. Vamos fazer a leitura. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para o meu nome, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O primeiro destaque que eu quero dar para vocês nessa oportunidade, evidentemente, está no verso de número 11, quando nós lemos que tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Isto é muito importante nós observarmos, porque a única forma de que tudo que nós vamos fazer ele tem a condição de prosperar, de dar certo, é quando nós fazemos tudo de acordo com o propósito, com a vontade de Deus, andar de acordo com aquilo que Deus planejou e daquilo que Deus ele projetou. Salomão, lógico, ele era a pessoa escolhida por Deus para assumir o trono ali de Israel após a morte do seu pai. O seu pai já havia tentado construir o templo, mas Deus o impediu. Então percebam que quando o Senhor Deus ele não tem o projeto para a pessoa, pode ser quem for, não vai conseguir prosperar, não vai conseguir efetuar nada, porque Deus ele não está aprovando. No caso de Davi, o Senhor até disse para ele e colocou o motivo pelo qual Deus não faria isso através das mãos dele. Embora a intenção de Davi, ela tenha sido uma intenção excelente, extraordinária, era algo para se fazer para Deus, iria glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, diante dos olhos dos homens, seria algo maravilhoso. Todavia, Deus não tinha aquilo para ele realizar e para ele fazer. Então, Deus disse: a tua descendência, esta sim vai me edificar uma casa e eu vou aprovar. Então, os irmãos percebam aqui comigo essa primeira lição do texto que nós estamos lendo. Vamos procurar fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. O fato de eu realizar alguma coisa na obra de Deus, o fato de eu realizar alguma coisa pelo reino de Deus, tudo que eu venha a fazer, isso não tem garantia para mim de que eu vou prosperar, de que eu vou crescer nisso que eu vou realizar, só porque eu estou fazendo para Deus. A minha intenção é fazer para o Senhor. Não. Primeiro eu tenho que saber se Deus ele está comigo nesse negócio. Saber se Deus está conosco no negócio é saber se tem a aprovação dele. Se ele está assinando, eu tenho isso para você e é através de você que eu vou realizar tal coisa. Assim, nós vamos prosperar.
um segundo ponto ainda dentro dessa prosperidade, então, é fazer de acordo com o que também está escrito, a palavra de Deus. O Senhor já tinha dito para Josué, por exemplo, quando Deus disse que ele iria levar o povo à conquista da terra prometida, e naquela ocasião o Senhor Deus orientou a Josué a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque guardando a palavra de Deus, então tudo que ele fizesse, ele iria prosperar. Tudo que ele colocasse à mão seria bem sucedido. Isso está também no Salmos de número 1, que aquele que tem prazer na lei de Deus e nessa lei medita de dia e de noite, esse também terá o seu caminho abençoado e o seu caminho próspero. Portanto, é interessante que nós observemos primeiro a palavra de Deus. Vamos andar conforme a palavra do Senhor. E é a palavra escrita, a Bíblia que nós temos, e depois também aquilo que Deus tem particularmente para cada um de nós. Você sabe para que foi chamado? Qual que é o propósito de Deus na tua vida? O que é que Deus ele quer realizar através da tua vida? Então não importa aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu desejo fazer, como o exemplo que eu dei de Davi, que queria construir o templo, mas não, Deus não aprovou. Agora nós temos Salomão. Salomão também tinha o mesmo desejo do pai. A diferença aqui é que Deus, sim, Deus estava com Salomão nesse negócio. Então nós temos o verso de número 11 que nós lemos: tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, preste atenção aí, e na sua casa prosperamente o efetuou. Ou seja, todas as portas se abriram. Você conhece a história, quando Salomão, então, ele começou o projeto que era do seu pai, e ele começou a executar, como que os reis de outras nações, que eram aí detentores de madeira e de outras coisas que não tinha em Israel, e esses reis presentearam Salomão. Como que as portas elas se abrem para nós quando nós estamos realizando algo para Deus? Isso nos traz descanso, isso nos traz tranquilidade. Nós não vamos ficar solícitos, nós não vamos ficar aí ansiosos. Como que eu vou resolver tal problema? Eu preciso fazer algo nessa obra que eu estou aqui fazendo, eu não tenho recurso. Você não se preocupe, Deus vai tocar nos corações das pessoas, os recursos vão chegar. Deus abençoa uma pessoa lá, e esta pessoa, com a bênção que Deus tem dado, que transborda, esta bênção transborda e chega até mim, e chega até você. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que está no teu coração, e mais do que no teu coração, está no coração de Deus. Percebem? Olha a profundidade, olha a meditação, olha a lição que nós tiramos aqui, irmãos, de apenas um versículo da palavra de Deus, que é o verso de número 11. Mas eu vou seguir. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: eu vi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha só, Deus escolheu aquele lugar. Então perceba que Salomão, ele está andando totalmente de acordo com o projeto de Deus. Aquilo que Deus já havia desenhado, Salomão está executando. Está andando na orientação de Deus. Procure saber o projeto de Deus e fale com o Senhor. Por isso a importância agora da oração, de buscar a presença de Deus. Nós temos marcado como hábito na nossa caminhada, consultar a Deus sobre as decisões que vamos tomar, das coisas que vamos realizar, do que nós pretendemos construir, edificar. Temos tido o hábito de oração. Agora, a oração implica em esperar a resposta de Deus. Não adianta nada buscar o Senhor em oração, e ora uma vez, e ora duas, e ora três, e ora 4, 5, 6, 7.
E não tendo resposta, desiste da oração e vai resolver o problema. Não faça isso, espere a resposta de Deus. Você não está diante de um Deus todo-poderoso, um Deus vivo e um Deus que responde à oração, não é nisso que você crê? Portanto, espere a resposta de Deus. Deus vai responder e tudo vai ficar muito claro diante da tua caminhada e da tua jornada. Então, Deus disse para Salomão, depois que tudo está acabado, agora eu escolhi essa casa. E aí a mensagem de Deus para ele, e que vai depois se estender a todo o povo, olha só, quando nós, outra lição, hein? Anote aí, por favor. Não perca isso. Quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor recaem em nós, sobre nós, e transborda para as demais pessoas. Outras pessoas serão abençoadas por causa de nós estarmos andando de acordo com a vontade de Deus. O legal de tudo na obra é que é o seguinte: de repente você não foi chamado para fazer isto que eu estou fazendo aqui, realizando o programa, sendo pastor da igreja, não é o teu chamado. Todavia, Deus te abriu uma porta boa para você que também não abriu para mim, e através de você eu sou abençoado. E com o meu ministério, você, por tua vez, você é abençoado. Então nós estamos trabalhando juntos na obra do Senhor. Olha como que a bênção aqui vai transbordar. Deus, a partir do verso 13, vai dizer, continua a conversa com Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se enviar a peste entre o meu povo, Deus falando, vou fechar todas as portas quando eu fizer isto, mas Deus vai fazer por causa de quê? Por causa do povo errar, falhar, não andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua lei. Então Deus disse, eu cerrei, eu trouxe aí a peste, eu trouxe a seca, não deixei a chuva cair sobre a terra. Então, olha só, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse momento aqui, eu não quero meditar, eu não quero uma exposição mais longa do verso 14. Não é o meu propósito nesta mensagem. O meu propósito aqui nessa mensagem é mostrar para os irmãos que Salomão estava andando de acordo com o propósito de Deus e os benefícios que nos chegam quando nós entendemos o propósito. E aí temos algo no coração, que isso que está no meu coração veio do coração de Deus, e que as bênçãos, por essa razão de estar andando na presença do Senhor, as bênçãos vêm e as bênçãos transbordam para outras pessoas, e é isso que vai acontecer. Só destaco do verso 14 a parte condicional que Deus deixou aqui para o povo. Olha só a condicional: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então essa é a condição. E o que é que Deus promete fazer se essas condições elas forem cumpridas? Deus diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba que Deus ele está querendo que o povo também ande de acordo com a sua vontade. Deus ele tem algo extraordinário, Deus tem algo maravilhoso para realizar. As bênçãos do Senhor já estão disponíveis. Sempre lembro com vocês, Efésios capítulo 1, verso 3, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já nos abençoou,
Nós precisamos aprender a acessar, nós precisamos aprender a usufruir, a vivenciar, a experimentar essas bênçãos que Ele já disponibilizou para cada um de nós. Agora, tem condição, não é do jeito que eu quero, não é do modo que eu quero, não é quando eu quero, não é quando eu desejo. Não só isso não, tem que fazer, além de você desejar, além de eu desejar, eu preciso fazer de acordo com o propósito de Deus. O que é que Deus está requerendo? Então, primeira coisa, tem que se humilhar. Segundo, tem que orar. Terceiro, tem que buscar a face do Senhor. E quarto, tem que se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, olhe para a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus e você vai então poder andar, cumprir, vivenciar aquilo que Jesus ensinou. Pratique, seja ouvinte e praticante das minhas palavras, pois assim você será uma pessoa bem-sucedida. Tudo que você construir, tudo que você fizer, você vai estar fazendo sobre uma rocha. Depois, quando vier vento, tempestade, correrem as águas, tudo que você construiu vai permanecer. Em contrapartida, aquele que apenas ouve a palavra do Senhor e não coloca em prática é insensato, é imprudente, é aquele que construiu as coisas, que edificou as coisas sobre areia. Vai ficar bonito, vai ficar perfeito, mas quando vier a chuva, soprar ventos, correr as águas, isso tudo vai embora. Por quê? Porque não ouviu Deus, não fez de acordo com a vontade de Deus. Então não adianta eu querer olhar para a vida de outros e querer fazer igual. Eu posso me inspirar, ter pessoas que me inspirem a fazer também, mas preciso fazer aquilo que o Senhor Deus me escolheu para fazer. Você considera que o que você tem feito na obra de Deus é simples, é pequeno, e você gostaria de fazer coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas aparentes, coisas que você fale assim, não, eu preciso fazer algo mais suntuoso. Não deseja essas coisas. Deseje fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se preocupem em agradar a Deus. Não queira agradar somente o teu coração, tampouco agradar os homens. Agrade a Deus primeiro. Depois que você agradar a Deus, com certeza você vai agradar o teu coração, você vai ficar satisfeito e você vai agradar os outros. Por quê? Porque você primeiramente se preocupou em agradar a Deus, em andar conforme Deus, a vontade dele. A pior coisa que pode acontecer é o homem andar na contramão de Deus. Nada vai dar certo. Você pode até construir, mas vai se desfazer, como já dissemos. Então, para a gente encerrar, o Senhor faz uma promessa para Salomão, dizendo o seguinte: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ali é uma promessa de Deus, o lugar, ali a casa do Senhor, o templo que estava sendo consagrado. Num primeiro momento foi aquele templo físico ali na cidade de Jerusalém. Tanto é que nós temos Daniel, quando estava em cativeiro lá na Babilônia, no reino caldeu, ele fazia as orações 3 vezes ao dia. E ele, nessas ocasiões, se voltava pela janela que estava voltada para o lado de Jerusalém. E ali ele orava, buscava o Senhor. Teve resposta?
Lógico que teve resposta. Estava fazendo a oração de acordo com o que aqui está escrito. Deus disse: se eu cerrar, se eu fizer, se eu fizer tal coisa no meio do povo, como cerrar aí os céus, não haver chuva, e o Senhor aí der então a seca, gafanhoto que consuma a terra, enviar peste sobre o povo, mas se o povo se humilhar, orar, se voltar para esse lugar aqui, eu vou ouvir. Deus ouviu a oração de Daniel, tá bom? Então esse é o primeiro momento, aquele templo. Todavia o templo foi destruído, depois foi reconstruído outro, mas também foi destruído. Qual é o verdadeiro templo agora? Gente, o verdadeiro templo agora é o que Jesus Cristo edificou. O templo que Jesus edificou. Jesus disse para os seus discípulos, quando eles mostraram a grandeza do templo na época de Jesus. Jesus disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Em outro momento, Jesus disse: esse templo será destruído e eu o reedificarei em 3 dias. Os fariseus ficaram indignados. Isso aqui levou mais de 40 anos para ser edificado. E você diz que vai derribar e vai reedificar em 3 dias? Mas o texto diz: Jesus dizia a respeito do seu templo. Então, o verdadeiro templo agora é o próprio Cristo e cada um de nós, pedras vivas, que estamos nos juntando e formando um templo espiritual. Os ouvidos de Deus estão voltados para este lugar. De modo que, se você estiver em casa agora, o Senhor está atento à tua oração. Se estiver no trabalho e os teus pensamentos se voltarem para Deus, Deus está atento à tua oração. Se você estiver numa caminhada agora e ouvindo o programa e você elevar os teus pensamentos e voltar para Deus em oração, Deus vai ouvir a tua oração agora. Este é o momento. Este é o momento de buscar a presença de Deus. Este é o momento de nós nos humilharmos da presença do Senhor. Este é o momento de orar. Este é o momento de clamar. Este é o momento de Deus na nossa vida. Aproveite a oportunidade que Deus tem nos dado e tem te dado. Vamos entender o propósito de Deus. Vamos andar de acordo com esse propósito e pode ter certeza, Deus, ele garante tudo que você intentar fazer, tanto na casa do Senhor, como na tua casa. Olha o que Deus diz lá no verso 11, o que está escrito no verso 11. Tudo que Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Está de acordo com a vontade de Deus? Está fazendo na obra do Senhor aquilo que é da vontade dele? Também tudo aquilo que for dos teus negócios, da tua parte, Deus também vai fazer prosperar. Deus também te abençoará. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. Amém.